Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que vai orar a palavra comigo. Hoje nós vamos orar a palavra, o capítulo 4 do livro de Provérbios. Esse capítulo nos fala que a sabedoria aperfeiçoa o caminhar, o conselho paternal. Amém? Nós vamos fazer a leitura e em seguida eu irei fazer algumas reflexões de alguns versículos, tá bom? Vamos orar então para orar a palavra. Vamos nos colocar em espírito de oração. Pai querido e Pai amado, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Graças às suas misericórdias, temos o privilégio de abrir os olhos e estarmos com vida. Obrigada, Senhor, por esse milagre que é a vida. Obrigada, Senhor, porque elas se renovam a cada manhã, a cada dia e duram para sempre. O que seria de nós sem elas? Pobres, pecadores, falhos, mas elas são abundantes em nossa vida. Pai, nos auxilia agora na meditação da Tua palavra, na leitura, na oração, que o Teu Santo Espírito invada esse ambiente, que o Teu Santo Espírito abra as nossas mentes e os nossos corações para recebermos a Tua palavra que é santa e cheia de sabedoria. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, diz assim a palavra: Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele, passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar,
Guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus por esse capítulo. Que tremendo, né? Esse capítulo, ele me ensina várias coisas. Ele me ensina que o ensino produz vida. Ele me ensina que a sabedoria é um tesouro, que devemos andar, trilhar o caminho da sabedoria, a importância da instrução, a vereda do justo, os benefícios que a palavra de Deus nos traz. Como me ensina, como me ensinou várias coisas fazendo a meditação nesse capítulo. E eu aprendi, né? E me ensinou que a sabedoria é uma fonte de proteção, é uma fonte de segurança e de bem-estar, e que é importante não abandoná-la. Quando a gente recebe a verdade de Deus em nosso coração, o Senhor renova a nossa mente e nos permite pensar com sabedoria. Isso nos auxilia a tomar decisões corretas, a receber orientação de Deus todos os dias da nossa vida. E os que andam, irmãos, no caminho da sabedoria, andam seguros e escapam dos perigos desse mundo. Do verso 1 ao verso 4 eu aprendi, nos ensina que o maior legado que um filho pode receber é o ensino da palavra. O ensino que procede de pais piedosos. Pais piedosos, aqueles que conhecem a Deus e disciplinam os filhos adequadamente. Isso são pais piedosos. É o melhor nutriente para uma vida de bem-aventurança. Bem-aventurança é a busca por uma felicidade que se baseia na fé e na obediência à palavra de Deus. Isso é que esses versículos me ensinaram, me mostraram. Do verso 5 ao verso 10, a sabedoria fala que a sabedoria é um tesouro mais precioso que ouro puro. A sabedoria é uma pessoa, meus irmãos. A sabedoria é Jesus, é o próprio Jesus. Quem escolhe o caminho da sabedoria terá uma vida de segurança, honra e beleza. Do verso 11 ao verso 12, meditando nesses versículos, eu entendo que ao recebermos a verdade de Deus em nosso coração, o Senhor renova nossa mente e nos permite pensar com sabedoria. Isso nos auxilia a tomar decisões corretas e receber a orientação de Deus todos os dias da nossa vida. Do verso 13 ao verso 17, me mostra a importância das instruções, da instrução de Deus, né? É uma instrução do pai, uma instrução da mãe. A instrução a que o texto se refere é a palavra do Senhor. Então, devemos ficar atentos à instrução que contém na Bíblia, a instrução que contém na Sagrada Escritura, que vem do Senhor. Os que se agarram às verdades
eternas, por elas desfrutarão de vida plena. Não adianta a gente buscar instrução em qualquer outro lugar, a não ser na Bíblia, que vai edificar a nossa vida, que vai nos dar a sabedoria verdadeira, entende? Porque quando a gente busca na palavra de Deus, quando a gente busca a palavra do Senhor, a gente tem a verdadeira, tem a certeza absoluta de que nós estamos desfrutando de grande conhecimento, tanto para o nosso intelecto quanto para o nosso coração. As nossas atitudes vão sendo moldadas e vão sendo mudadas, porque é o Espírito Santo que faz essa obra. Então, à medida que você lê a palavra de Deus, ele vai te instruindo, ele vai te orientando. E automaticamente, irmãos, você passa a ter uma visão diferente de tudo que você tinha antes. É responsabilidade, meu irmão e minha irmã, de nós cristãos testemunharmos aos não salvos as boas novas, mas nunca devemos adotar o estilo de vida deles, nem imitar as suas atitudes. A nossa obrigação é levar as boas novas, é testemunhar do amor de Deus, é falar do plano da salvação, falar da vida eterna, da ressurreição. Esse é o nosso papel. O convencimento, quem vai dar é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, essa é a nossa responsabilidade e precisamos ficar atentos a não adotar estilo de vida dessas pessoas e muito menos imitar as suas atitudes. Do verso 18 ao verso 19, é interessante observar que entre a vereda do justo, entre o caminho estreito do justo, porque o caminho é estreito, e o caminho do perverso, ocorre um enfático contraste, irmãos. O significado é muito claro. O justo anda em luz crescente, os ímpios andam nas trevas. Do verso 20 ao 22, nos mostra que o cristão deve guardar a palavra de Deus em seu coração. Eu sempre falo isso aqui e sempre peço que o Espírito de Deus nos oriente, nos capacite e que a gente guarde a palavra em nossas mentes, mas principalmente em nossos corações. Ela traz vida para a alma e saúde para o corpo. Glória a Deus, né, irmãos? Do verso 23 ao verso 27, nos fala de como proceder. Esses versículos nos levam a responder as seguintes perguntas. Eu vou até ler os versículos para vocês. O verso 23 diz assim, olha: de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. O que está em seu coração? O que você tem guardado no seu coração? No verso 24, diz assim: afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. O que está em seus lábios? O que você tem falado? O que você tem proferido? No verso 25 diz que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de vocês. O que está diante dos seus olhos? O que você tem visto? Porque a gente precisa estar atento
que o nosso olhar também é traiçoeiro. A nossa língua, o nosso olhar, precisamos estar atentos. Então, o que está diante dos seus olhos? No verso 26 e 27 diz assim: faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. O que se encontra além do seu caminho, além do meu caminho? Nós devemos sempre estar vigilantes com o que estamos guardando em nosso coração. Qual a maneira que estamos falando e com o que estamos enchendo o nosso corpo. A vida, meus irmãos e minhas irmãs, é muito curta e preciosa para ser desperdiçada com o que é temporário e trivial. A gente não pode se apegar a essas coisas. A gente não pode se apegar com as coisas temporárias, fúteis desse mundo. A gente não pode se contentar com o trivial. Entende? A gente precisa ter sede de buscar entendimento, sabedoria na palavra de Deus, na sabedoria que vem do alto. Não adianta a gente tentar buscar em qualquer outro lugar, porque a gente não vai encontrar. A sabedoria do homem é completamente falha, mas a sabedoria do alto nos capacita a resolver muita coisa nesse mundo secular. Minhas decisões, as minhas atitudes, os meus direcionamentos, eles têm que vir, têm que proceder da sabedoria que o Senhor me dá, da sabedoria que eu busco através da palavra. Amém, queridos? É isso que eu aprendi nesse capítulo tão precioso que foi o capítulo 4. Amém? Vamos orar então agradecendo a leitura desse capítulo e a meditação. Eu espero de coração que tenha edificado e esteja edificando a vida de vocês. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te dou. Tu é único, Senhor, Tu é majestoso. Eu te dou glórias a todo momento, porque mesmo passando por tribulações, eu passo dando glórias a Ti. Eu passo te glorificando na alegria, na tristeza, na dificuldade, na escassez, na fartura. Eu sempre quero te glorificar em todo momento da minha vida, Pai. Obrigada por essa leitura, obrigada, Senhor, por esse capítulo, por tanto ensinamento, Pai. Por me fazer entender que a sabedoria que vem de Ti aperfeiçoa o meu caminhar, aperfeiçoa a minha vida de comunhão contigo, a minha vida com meus irmãos, a minha vida com a minha família e com o meu próximo, com todos que estão à minha volta. Obrigada, Senhor, que eu guarde em meu coração e coloque verdadeiramente em prática tudo que eu aprendo na Sua palavra. Obrigada, Deus, obrigada porque o Senhor nos ama tanto que nos constrange. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Essa fonte de água viva que o Senhor derrama sobre nós é um bálsamo. E toda vez que eu me deleito nessa fonte, eu transbordo de amor também pelo meu próximo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu Pai. Continua conosco, continua ministrando aos nossos corações. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã.